Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba e do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, PPGCA. Estou aqui com a co-host do Fronteiras da Engenharia de Software, Maria Cláudia Emer, também da UTFPR Curitiba e do PPGCA. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo? Tudo jóia. Então, hoje nós vamos entrevistar o Sérgio Soares, que é professor associado do Centro de Informática, SIM, da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. A nossa equipe tem forte ligação com o SIM. Eu fiz mestrado lá muitos anos atrás. O Léo e o Danilo fizeram doutorado, assim como o nosso ex-co-host Gustavo Pinto. Já entrevistamos alguns professores do SIM, entre eles Paulo Borba, que foi orientador do Sérgio. Sérgio, além de professor e pesquisador do mestrado e doutorado acadêmico em informática do SIM, que é a nota 7 na CAPES, é atualmente vice-diretor do SIM e coordenador executivo do INES, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Engenharia de Software. Tudo bem, Sérgio? Você tem algo a complementar nessa sua apresentação? Olá, Adolfo, Maria Cláudia. Eu queria agradecer primeiro vocês pelo convite, uma satisfação estar aqui no Fronteiras. Eu acrescento aí um detalhezinho eu divido com o professor Hans Clever Bassani a coordenação do CISD, que é um Centro de Inovação para a Saúde Digital lá no Centro de Informática, uma organização que a gente está criando lá com projetos de saúde digital, né? Um tema ficou bem quente aí na pandemia, né? Muito legal. Então, vamos começar falando sobre o tema principal da nossa entrevista, que é a interação da pesquisa com a indústria, que é um pouco até um dos objetivos desse podcast. A gente traz pesquisadores e pesquisadoras para falarem com o público que a gente espera, que a gente tem até evidências concretas que algumas pessoas da indústria, do mercado, né, pessoas que não até nem fizeram mestrado ou doutorado, algumas fizeram, mas estão trabalhando na indústria. Então, é um dos objetivos desse podcast. De que forma os resultados de pesquisa em engenharia de software podem ser aplicados na indústria? Adolfo, eu, quando falo em pesquisa aplicada, eu tenho até um bocado de coisa para comentar, mas vamos falando devagarzinho hoje durante esse programa, né? Eu diria que a primeira coisa a dizer é você tem que estar próximo da indústria. Não sei se é muito óbvio dizer isso, mas não é muito o que acontece. Talvez seja essa a grande dificuldade, né? Que a gente vai falar hoje. Então, assim, para você atacar um problema relevante para a indústria, ou seja, para você poder aplicar um resultado de uma pesquisa na indústria, você tem que saber onde é que o calo aperta na indústria. Então, você tem que estar próximo. Então, para você, por exemplo, elaborar uma questão de pesquisa que de fato seja relevante para aquela indústria ali, né? Muita gente fala em pesquisa aplicada, eu tiro isso por mim. Então, se você pegar eventualmente projetos de pesquisa que eu escrevi há 10 anos, eu dizia que a minha pesquisa era aplicada. Né? E existe, como, por exemplo, inovação, tem uma definição bem fluida aí, ou bem larga, vamos dizer assim, do que é inovação, mas pesquisa aplicada tem um pouco de confusão e o tempo que eu passei lá no Senai, por exemplo, me fez cair, colocar mais o pé no chão e entender que pesquisa aplicada, né, na definição que a gente usava lá, e eu concordo 100% com isso, implica dizer que é uma pesquisa que foi para o mercado, certo? Então, isso é pesquisa aplicada. Eu costumo brincar agora dizendo que aquela pesquisa que eu dizia minha que era aplicada era aplicável, ou seja, eu achava que tinha o potencial de ser aplicada, mas foi aplicada mesmo quando você coloca no mercado o resultado daquela sua pesquisa. Né? E a gente brinca dizendo que a melhor evidência de que você fez pesquisa aplicada é uma nota fiscal emitida, né? Ou seja, prova que está no mercado aquilo ali. Certo. E por outro lado, de que forma as necessidades da indústria podem direcionar a pesquisa em engenharia de software? Maria Cláudia, assim, acho que é uma pergunta bem de continuidade, né? Que é, além para ter essa proximidade, né? Para chegar perto da indústria, tem uma série de desafios aí, mas tem vários caminhos, né? E várias alternativas para isso. É importante também a gente deixar claro que tem vários níveis diferentes de maturidade das instituições no ecossistema. Então, você pode fazer parte, por exemplo, de uma universidade que já tem muito contato com a indústria, e isso está, entre aspas, aí facilitado, né? Então, se você pega o nosso exemplo lá no Centro de Informática, a gente tem projetos com a indústria há mais de 20 anos. Então, existe ali um caminho natural de contato com a indústria, as indústrias procuram a gente. E eu entendo que isso pode ter uma grande dificuldade de instituições mais novas, né, ou com menos experiência nisso daí. Então, é um grande desafio,
de você abordar uma empresa e dizer que quer entender lá os calos, né, que incomodam aquela empresa, para poder pensar em problemas, identificando esses calos. Será que isso é vira uma pergunta de pesquisa? Né? Então, no meio disso, a gente está falando aqui de universidade, obviamente, né, o nosso métier aqui, mas tem os institutos de inovação também que podem ajudar nisso. Né? Então, uma das ideias, ou parte dos institutos de inovação, são criados com essa mentalidade de, vamos diminuir, né, o famoso e tão falado gap entre academia e indústria. Então, eu estou batendo nessa tecla, né, proximidade. Então, tudo depende de proximidade. Você tem que estar perto, tem questão também relacionada à confiança, né? Então, uma coisa é você chegar na empresa e perguntar qual é o seu problema, outra coisa é se ela vai te responder isso ou que resposta ela vai te dar, né? Que tipo de quais dos problemas reais que ela tem, ela vai abrir para você, por exemplo, né? Então, não é uma relação muito simples, muito fácil, né? Como em geral as relações entre as pessoas, né? Mas aí tem uma questão também econômica, de segredo industrial envolvido, né? E de reputação também, né? Quem está fazendo essa pergunta lá para a indústria. Então, eu acho que se envolver ou colaborar com instituições que têm esse contato mais próximo da indústria, né? Se apresentar para elas, e se envolver também com eventuais institutos de inovação que muitas vezes buscam pesquisadores para trabalhar temporariamente num projeto, né? Eu acho que isso é um caminho legal para você conseguir começar a ter esse relacionamento, inclusive aprender, né, a lidar com isso. Tem um time também da indústria que é bem diferente, né? Então, a rede também é muito importante. Criar uma rede é muito importante para que isso aconteça. Esse relacionamento é bem delicado mesmo, né? Mas aí eu vejo que você já foi iniciando a resposta a essa pergunta que eu vou fazer, né? Quais são os principais desafios para aumentar a interação entre indústria e pesquisa acadêmica no Brasil? Eu tenho um pouco misturado, realmente. Eu diria que o desafio maior é essa proximidade, né? Você conseguir se aproximar para conseguir conversar e entender o problema. E aí, como é que você se aproxima, então? Então, você está associado a alguém que já tem proximidade, porque eu diria que o mais difícil é você chegar na porta da indústria lá e bater e dizer assim, eu sou um professor, queria conversar com alguém aí. Então, isso é muito difícil. Existem as relações institucionais também. Então, e aí, se você sendo professor da universidade, até pode facilitar você dizer, sou professor de tal universidade, a gente quer fazer pesquisa com a indústria, somos credenciados da ANP, por exemplo, né, que é um credenciamento que você tem para fazer projetos de óleo e gás, vai lá, bate na porta da Petrobras, mas o network, o relacionamento, e você talvez começar um projeto com alguém que já tem esse relacionamento, pode facilitar. Acho que é uma coisa interessante a gente falar aqui, que quando fala de indústria, eu não sei, obviamente, se todos pensam assim, mas muitos pensam só no nosso lado aqui, a indústria de software, né? A indústria de TIC. Mas quando a gente fala indústria, toda e qualquer indústria na prática, né? De vários setores produtivos aí, não apenas a indústria de TIC. Então, isso fica aí mais difícil. Eventualmente, a indústria de TIC conhece as competências lá da universidade, mas outro tipo de indústria lá de manufatura que não tem nada a ver com TIC, não conhece essa reputação, né? Então só aumenta a dificuldade. Então, ter essa reputação, relacionamentos, eu diria que tentar chegar próximo de institutos de inovação, se a sua universidade, por exemplo, não tem essa experiência em comunicar com a indústria, é um bom caminho. Né? Então, eu diria isso. E o que eu falei da confiança, né, entre os parceiros. Então, eu diria que construir essa confiança potencialmente é o maior desafio de todos, exatamente porque, baseado na confiança, que você vai ter os problemas mais interessantes. É que a indústria vai te abrir ou vai confiar em você para resolver os problemas mais interessantes, mais inovadores, mais desafiadores, que é o que normalmente a gente quer fazer na pesquisa. Né? A gente costuma usar uma palavrinha que é relevância. Então, todo mundo na academia entende muito bem a excelência acadêmica. A gente quer publicações de impacto, resultado de impacto, mas tem a relevância, que é outra dimensão, digamos assim, não necessariamente que conflita com a excelência. A gente quer as duas coisas juntas, né? Então, de você resolver um problema que tem um impacto econômico, social, seja lá o que for, né? E para você trabalhar com a indústria, você tem que fazer pesquisa não só de excelência, mas de relevância para ela, para aquele contexto da indústria, né? Eu diria que é isso aí. Eu tenho uma pergunta para você com relação ao que eu acho aqui, talvez dentro do contexto da UTFPR, que é uma dificuldade para a relação com a indústria, que é a questão da burocracia.
No caso, quer dizer, tem a burocracia e tem o fato de que a gente, como professor, às vezes tem que assumir parte da burocracia, às vezes a gente tem que ir lá falar com a pessoa, eu escrever um documento. Como é que é aí no SIM? Porque você disse que vocês têm uma longa tradição. Então, eu estou supondo que vocês têm um corpo de funcionários já acostumados com isso e que vocês, olha, tem uma parceria para fazer com tal empresa aqui, agora você e vocês conversam com a empresa e eles tocam, ou vocês, professores, ainda têm que se envolver ativamente nessa interação? É uma ótima pergunta essa. Tem uma parte que é comum, eu digo, a qualquer federal, né? Que então, tem uma burocracia a ser seguida, a gente não consegue fugir dela, né? Tem que passar nas pró-reitorias, na procuradoria, para a reitoria ir lá e assinar o convênio. Então, quem assina um convênio desse com a empresa sempre é o reitor, né? O dirigente máximo da instituição. Então, tem uma burocracia que você não consegue fugir dela, que é relativamente padrão, pode variar um pouquinho entre instituições. Mas um diferencial que a gente tem aqui, e muitas outras universidades podem ter também, certamente, é que as estruturas burocráticas da universidade, eu estou falando agora em geral da universidade, estão acostumadas com isso, né? Então tem uma fundação, tem uma pró-reitoria lá de planejamento, de pesquisa, pessoal do NIT, está acostumado com os tipos de projeto que a gente faz. E, obviamente, apesar da burocracia ter que ser seguida, existe sempre uma visão da administração da importância de ter um projeto desse, porque um projeto como esse também atrai recursos para a universidade. Então tem um percentual do projeto que fica para a universidade investir nela própria, né? Recentemente aí vocês viram, foi esse ano, teve uma PEC que tirou do teto de gastos os recursos próprios da universidade. Esse é um exemplo de recurso próprio. Então imagina a universidade receber recurso e não poder investir porque tem um teto de gasto do orçamento. Então ela foi atrás, ela captou aquele recurso e não consegue investir. Então isso foi uma coisa boa para a gente. Mas voltando aqui ao tema, por outro lado, a gente no Centro de Informática, há 20 anos, a gente criou o que a gente chama de coordenação de cooperação. Então, a universidade é ensino, pesquisa e extensão, os 3 pilares fundamentais, e no Centro de Informática a gente tem um quarto, que é cooperação. Exatamente qualquer relação que a gente tenha externa, com a empresa ou mesmo com outra instituição, eventualmente. Então, se você vai gerar um projeto que pode ser de ensino, pesquisa e extensão com um ente externo, a gente tem uma coordenação que se envolve disso, então tem um coordenador e um vice, tem um gerente de cooperação, né? Tem funcionários que dão suporte exatamente a tudo que tem a ver com projetos que têm recursos próprios para bancar isso, diga-se de passagem. Então, é outro cuidado que a gente tem de não onerar o funcionamento da universidade, né, com ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente tem um investimento separado só para poder cuidar dessa parte aí de cooperação. O investimento separado que eu quis dizer é com os próprios recursos dos projetos de cooperação que a gente tem. Entendeu? Então, isso realmente dá um outro nível de profissionalismo, inclusive para ativamente buscar contatos com novas empresas, mas também para atender contatos que a gente recebe de forma natural, né, ou espontânea, né? A própria empresa procura a gente, por exemplo. Mas é sempre assim, e o professor acaba se envolvendo um pouco, sim, Adolfo, para ser bem preciso na tua pergunta. Então, o que a gente tenta fazer é tirar o máximo o envolvimento do professor, que deveria investir o tempo dele e o salário dele, que ele recebe, em pesquisa, né, e deixar atividades administrativas com o pessoal administrativo. Então é maneira também de você usar bem o recurso público, no caso, e privado, claro, né? Então a gente quer usar bem qualquer tipo de recurso que chega perto da gente, é claro. Certo. Algum envolvimento tem que ter. Eu só queria acrescentar um pouco de contexto, né? Que assim, a UTFPR, por ter sido uma universidade que era um Cefet, virou universidade diferente da UFPE, que sempre foi uma universidade, né? Classicamente, a gente tem poucos funcionários, né? Funcionários técnicos, né? Em relação ao padrão das outras universidades, inclusive aqui a nossa colega UFPR. Então, por isso que às vezes aqui a carga que cai para a gente é um pouco maior do que em outros lugares. Mas agora nós vamos entrar numa outra parte da nossa entrevista, onde a gente fala sobre pesquisa, e você, com seus orientados de doutorado, Fernando Kenji Kamei e Bruno Cartacho, que já estão formados, né? Você trabalhou nos 2 lados da comunicação entre pesquisa e indústria. O Fernando, que já esteve aqui nas lives do Fronteiras, aqui no nosso canal no YouTube, trabalhou com literatura cinza, ele apresentou um artigo que vocês publicaram numa revista, se não me engano. E o Bruno, que eu já entrevistei em meu podcast pessoal e vai fazer também comigo uma live daqui a uns dias sobre um livro que ele lançou sobre mestrado e doutorado em computação. O Bruno Cartacho, ele trabalhou com revisões rápidas. A gente já até conversou um pouco sobre literatura cinza com o Igor Vise, que é professor aqui da UTFPR. A gente vai deixar o link para o episódio com o Igor Vise na descrição do episódio.
Mas a pergunta para você é: você acredita que o estudo científico da literatura cinza, que em geral é produzida por pessoas da indústria, do mercado, é uma das formas de aproximar pesquisa e indústria? Sem dúvida, acredito piamente nisso. É importante fazer uma colocação, né, que normalmente Kenji, né, sempre faz isso, né, sempre reforça isso, mas não custa nada a gente reforçar, de que a gente enxerga muitas coisas como complementares, né? Então, a gente trabalha, a minha área de pesquisa, muitos alunos meus trabalham com a parte de metodologia mesmo de pesquisa, criando novas formas. Está aí, você acabou de dar dois exemplos disso, né? De novas metodologias ou formas de pesquisa, mas em nenhuma delas a gente substitui, vamos dizer assim, a pesquisa tradicional, né? Que é bem sedimentada, diga-se de passagem, né? Tem um tempo aí, uma grande maturidade e um propósito. Então, o que na prática esse complemento traz é um propósito. Então, não é para. Muitas vezes pode parecer que a gente diz assim: tem uma literatura cinza, agora toda a revisão sistemática da literatura tem que incluir a literatura cinza. De jeito nenhum. Nem que toda e qualquer literatura cinza deva ser considerada também. Né? Então, é muito importante deixar isso claro, para não parecer o contrário disso. Mas, sem dúvida, assim, especificamente o trabalho de Bruno, por exemplo, ele quer dizer, de Bruno e de Kenji, né? Eles têm essa natureza aí de serem complementares, sem dúvida, né? E aí a pergunta: como é que surgiu esse tema literatura cinza no trabalho do Kenji? Porque eu lembro, eu conheci o Kenji, apesar de eu e ele sermos conterrâneos de Maceió, né? Eu não sei se ele é de Maceió, mas ele é de Alagoas. É, E hoje ele está como professor lá no IFAL, foi onde eu lecionei muitos anos atrás. Mas eu conheci ele estava fazendo, na época que eu acho que ele começou o doutorado, interrompeu e voltou. Na época ele estava fazendo uma revisão sistemática sobre métodos ágeis e depois ele voltou e aí ele apareceu com esse tema literatura cinza. Como é que surgiu esse tema literatura cinza no doutorado dele? essa é uma boa pergunta. Assim, eu te garanto que não fui eu que dei a ideia, isso eu posso dizer, mas eu tenho a impressão que foi ele que já trouxe. Agora eu não sei te contar como ele chegou nesse tema. Realmente eu não lembro disso. É engraçado você fazer uma, uma reflexão né, para trás assim, caramba, como foi mesmo que a gente chegou nisso? Agora, o que eu me lembro foi de ter reconhecido que era algo assim, por ser muito novo, né? E que ele tinha um potencial de ter um impacto muito grande, especialmente aqui na comunidade brasileira. E de fato foi o que aconteceu, né? Mesma coisa com o Bruno, por exemplo. Então era uma coisa nova, recente, então a gente tinha essa expectativa de que estava nadando na frente da onda, na verdade, né? Eu puxando, criando uma onda aí de um tema que estava começando a ser discutido internacionalmente e a gente queria atacar isso. Mas eu realmente, Adolfo, eu não lembro como foi que a gente chegou nesse tema, não. A impressão que eu tenho é que o próprio Kenji trouxe. Agora, não sei te dizer como ele chegou nele, de fato. Eu normalmente, inclusive, incentivo muito que os meus alunos de doutorado façam isso, né? Busquem os temas, claro. A gente trabalha numa área, tem um grupo de pesquisa com vários alunos e eu explico sempre qual é as áreas que a gente trabalha. Mas muitas vezes até eles trabalham em coisas ortogonais que usam ou que aplicam muitas metodologias da gente. Mas eu incentivo os de doutorado, principalmente, a fazer isso. Busquem temas que lhe interessem e traga, e já traz um. E a gente conversa e discute, eventualmente, e evolui isso. Acho que foi o caso aí. Não, maravilha, até fica como para quem for ler o livro do Bruno Cartacho ou assistir às palestras dele, nem sempre o tema surge do orientador, da orientadora que diz, faça isso, né? Eu sei que tem Isso. algumas pessoas que preferem assim, né? Você vai fazer isso aqui, você entrou, você vai fazer isso aqui, porque é isso que eu sei fazer, é isso que eu quero fazer. Mas E nem muitas vezes é uma sempre assim. continuidade também, né? Então, às vezes você tem. Eu, quando comecei a pesquisa, desculpa te interromper, Adolfo, eu tinha essa visão assim de que eu tenho uma vida para pesquisar e que nessa vida para pesquisar, lá no final eu queria entregar, sei lá, a metodologia completa de como fazer, sei lá o quê. Então, eu ia dividir isso e fatiar em vários mestrados e doutorados que iam evoluindo, 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 melhorando, criando ferramentas, criando resultados, refazendo coisas que não deram certo no outro, para chegar nesse ponto. Eu exagerei, né? Vida podem ser 10 anos, 20 anos, sei lá, pode ser 2 anos. Então, assim, eu entendo que tem esse contexto aí, mas também tem um contexto de você querer instigar o aluno a se motivar num tema. E, de novo, especificamente esses dois aí eram temas assim não explorados, ou pouquíssimo explorado. E eu via isso como instigante, como interessante, porque o meu tema de doutorado foi assim também. A gente entrou num ramo que era pouquíssimo explorado e eu vi o quanto isso era diferencial, que você poderia, por exemplo, ter uma exposição maior no ponto de vista da comunidade científica, inclusive. Né? Então, eu realmente encorajo isso aí.
Certo. E aí, vamos falar um pouco sobre o trabalho do Bruno Cartacho, né? Se não me engano, uma revisão rápida. Agora eu vou até voltar, a pedir para o pessoal voltar, quem se interessar, para o episódio que a gente fez com a Kátia Felizardo sobre estudos secundários em engenharia de software. Mas uma revisão rápida, o objetivo não é ser algo publicável, né? Diferente de um mapeamento sistemático, de uma revisão sistemática. Pelo que eu me lembro, não é algo que você diz, vou coletar aqui a literatura e vou escrever um artigo. Não. É algo que é útil para as pessoas da indústria. É isso mesmo? Eu entendi certo que é uma revisão rápida? Você assim, você está falando aí de talvez efeitos colaterais ou características, né? Mas assim, a definição mais curta e grossa que a gente pode dar da revisão rápida é um estudo secundário focado em entregar evidências num tempo menor, com menor esforço, né? Mas basicamente esforço aí é tempo para a gente. E por conta disso, por várias simplificações, por um menor rigor científico, esse não é publicável por si só, eu acho que é verdade sim. Na verdade, a gente avalia muito se certas revisões sistemáticas também são publicáveis por si só, né? Inclusive, né? Isso é uma discussão que acontece muito na área da gente, engenharia de software especificamente, dado o estouro e o boom aí de revisões sistemáticas nos últimos anos, né? E certos tipos de estudos secundários, digamos assim. Mas, de fato, a ideia da revisão rápida não é gerar uma publicação. Dependendo de como for feito, dos impactos disso, ela pode até estar dentro de uma publicação, né? Mas não é esse o objetivo. O objetivo é você pegar uma pergunta que seja interessante, que seja relevante, né, para uma empresa, para uma indústria, e conseguir responder ela rapidamente. Inclusive, parte da resposta pode ser: encontramos algumas evidências aqui e a gente acha que vale a pena você agora fazer uma revisão sistemática por aquilo outro. Essa pode ser uma possível resposta. Mas a ideia é realmente entregar algumas evidências para dar uma resposta mais rápida para a pessoa, para aquela demanda, né? E para ser atrativo, ao invés de, assim, uma dos estímulos que a gente tinha, da intuição que a gente tinha o setor produtivo não usa, por exemplo, essa metodologia de revisão sistemática pela, pelo rigor grande, pelo esforço grande que deveria ser empregado. Mas ao invés de fazer de qualquer jeito, será que não tem um meio termo aí? Né? Então tem muito isso. Tudo bem, não vai ter o rigor científico, não vai ser publicável, vamos botar nesses termos aí, apesar de que isso a gente pode discutir um pouco, mas eu concordo com isso sim. Mas ele vai conseguir dar uma resposta para ele e a gente vai documentar o protocolo, vai ser eu posso replicar isso, né, reprodutível. Esse é um dos dos princípios, né, científicos das metodologias, elas serem replicáveis, reprodutíveis, e consigo explicar como é que eu cheguei, onde eu procurei, inclusive para, por exemplo, depois, se a pessoa quiser fazer uma outra pequena busca, ele já busca em outra fonte, por exemplo, né, ou já ajusta as perguntas. Então, como você cria uma string de busca? Isso está lá na revisão rápida, que é importante para a pessoa considerar e criar, inclusive, a string mais eficiente possível, né, para que ele traga as evidências mais importantes. Isso é fundamental. Né? Então, mas, de fato, o foco é completamente diferente na revisão sistemática. Entregar a resposta lá para a indústria, assim, para um profissional, vamos dizer assim, né? Você também está pesquisando a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Em um de seus artigos recentes, estendendo uma lista de verificação de inspeção de conformidade LGPD para avaliar as soluções IoT, uma proposta inicial, o link vai ficar na descrição do episódio também. Aí você pode explicar um pouco para a gente a respeito deste e de outros trabalhos que você está fazendo que estão relacionados com LGPD? Claro, claro. É outro tema bem quente, né, ultimamente. Então, obviamente, temas quentes atraem a gente, e esse tema é outro tema diretamente ligado aí à indústria, né? Existe uma grande pressão para que as soluções que são propostas aí, criadas, a verdade é uma lei na prática, né? Então não é só uma pressão, tem uma obrigação aí legal de você estar obedecendo às limitações, às restrições impostas pela LGPD. Esse trabalho com a LGPD, inclusive, é outro exemplo, né, de trabalhos ortogonais que o meu grupo de pesquisa, os pesquisadores do grupo de pesquisa que eu faço parte, trabalham. Ele veio, esse eu lembro direitinho como é que ele começou, ele veio puxado por Valdemar Pires Neto, que foi meu aluno de doutorado, dentro do contexto do INCT de engenharia de software, do INES, a gente está trabalhando, pesquisando em cidades inteligentes, né? Engenharia de software para cidades inteligentes.
E aí ele queria muito olhar essa parte de IoT. Aí depois do doutorado ele começou a fazer um pós-doc comigo, enquanto não entrava numa instituição. Ele hoje está na Universidade Federal Rural de Pernambuco. E queria trabalhar com essa parte de IoT e pensando em LGPD. E aí a gente viu o trabalho, ele achou, junto com o Ivonildo, que foram de mestrado na época que ele orientava, hoje está no doutorado, ele está orientando também, achou um trabalho no SBS, do professor Luiz Revero e da Viviana, e João Mendes é o aluno de mestrado, né, da Viviana, outro professor lá da Federal do Maranhão, que tinha um trabalho exatamente com isso, né, com verificar a conformidade de software para LGPD. Aí o que a gente pensou peraí, vamos entrar em contato com eles, vamos colaborar, vamos perguntar se eles topam colaborar, eles toparam, obviamente, para a gente estender esse guia para olhar um dispositivo também. Então agora a gente tem um guia que olha para a solução, né, não só a parte do software, mas também para a parte do dispositivo, que não adianta nada o software estar lá compliant com a LGPD, se o dispositivo tem problemas e não está compliant. Então a solução como toda não é compliant, né? Então, basicamente, esse é o trabalho inicial. E depois disso, também uma ex-aluna minha de doutorado, que também faz parte do nosso grupo de pesquisa, Juliana Saraiva, que é advogada também, ela teve coragem de fazer um curso de direito, tem a OAB, tem um ano mais ou menos, ela é advogada, tem um interesse pessoal e de pesquisa também nessa área de LGPD. Então, Juliana também está trabalhando com isso, ela faz um pós-doc atualmente, está liberada lá da UFPB, ela é professora da UFPB, está fazendo um pós-doc aqui também, sob a minha supervisão, olhando também os impactos aí da LGPD, só que o foco dela já é mesmo olhando para a empresa como um todo, né? Na empresa como um todo, em todas as áreas da empresa. E a gente começou com um foco interessante, que é olhar para instituições de ensino de nível superior, especificamente as federais, para começar, né? Até pela proximidade, pelo contato. Ela está fazendo uma série de entrevistas com vários federais aí para entender a situação, né? E um dos achados da gente já, até antes mesmo dessa conversa, é que essa questão de LGPD e do esforço necessário para as instituições atenderem, né, se adequarem, é bem grande. Como a gente diz assim, o buraco é muito mais embaixo, né? É bem complexo. E essa é uma luta a ser travada aí nos próximos anos ainda, eu diria. Legal. Até a Ju Saraiva, né? Juliana Saraiva, eu vi que ela apareceu em algum momento no meu Instagram. Talvez até a gente faça uma entrevista com ela lá no Emílias Podcast, que Vale a pena. ela tem um Instagram chamado Ju Saraiva Tech Law, já está com 1.500 seguidores. Tem aqui: malwares podem destruir um negócio, adeque-se a LGPD. Então ela parece estar usando bem essa interseção entre as duas coisas que ela faz. Deixa eu dizer que eu também tô seguindo a Ju. Juliana é muito empolgada, é muito competente e vai longe esse trabalho aí. E é um trabalho, de novo, tem uma questão de pesquisa, mas tem um impacto aí gigantesco, porque as empresas têm que se adequar, né? Não tem para onde correr. Então tem uma obrigação grande a correr atrás aí. E realmente não é simples, não é trivial. A gente, inclusive, Adolfo, se você me permite, a gente, inclusive, estava fazendo isso primeiro até dentro do SIM, usando o SIM como se fosse uma mini instituição, para adequar certos processos da gente e tal. Então isso também está sendo feito como se fosse um laboratório, né, para a Juliana aplicar algumas coisas, fazer algumas entrevistas, e agora é que ela passou para essas entrevistas já com pontos focais de outras universidades, isso já está acontecendo. E agora é uma pergunta que é mais uma curiosidade, porque os seus artigos mais citados lá na base do Google Scholar são, como sempre, a gente traduz o título do artigo para o português, mas na descrição você encontra o link, pode ver o artigo completo. Evolução das linhas de produto de software com aspectos, um estudo empírico sobre a estabilidade do projeto, 507 citações, implementando aspectos de distribuição e persistência com Aspect-J, 444 citações. Então, a curiosidade é que ambos são relacionados a desenvolvimento orientado a aspectos. Eu mesmo cheguei a começar a trabalhar com isso lá no meu doutorado, 2003, 2004. Desenvolvimento orientado a aspectos era um tema da moda que saiu de moda? Eu tenho que ter cuidado para responder isso para alguns amigos não me darem uns cascudos por aí, né? Mas a minha opinião é que sim, saiu de moda, né? Eu tenho um parênteses bem grande para fazer que, assim, aspectos eram vou chamar de tecnologia, mas paradigma, muita gente chama de paradigma, né? Mas aspectos em si eu prefiro chamar de tecnologia, porque o paradigma ali é modularidade, né? Como você alcançar mais modularidade, tem várias formas de fazer isso.
Na época foi muito famoso, de fato, é aquilo que eu te falei, foi o tema do meu doutorado, foi em cima disso, então isso me expôs bastante, foi muito positivo, daí essas citações, por exemplo, nesse trabalho, né? O primeiro que você disse de linha de produto foi uma colaboração com um bocado de gente, tem lá o pessoal da PUC-Rio, né? Alessandro Garcia, era o líder lá do grupo, o líder lá do grupo, mas na época já era ele. E todo mundo lá trabalhava realmente com esse tema de aspectos na época, estava muito na moda. Então, se comparar aquela época com hoje, dá para dizer que saiu da moda sim, mas tem gente que ainda usa. Ainda tem gente que usa, tem uma comunidade que ainda tem alguma atividade, sim, eu acompanho um pouco de longe, mas eu mesmo não estou trabalhando com mais nada com aspectos, não. Certo. E aí, mudando um pouco de assunto, né? Você é coordenador executivo do INES, Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia para Engenharia de Software, desde 2008. O que é o INES? Vocês chamam de Inês ou de INES? E Essa é quais sempre são uma, as atividades lá? essa é sempre uma dúvida, né? Na verdade é Inês, né? Inês, A piada interna aqui é que a gente, na época, né, Silvio Meira foi o coordenador executivo. Isso é um INCT do CNPq, né? A gente escreveu a proposta e a piada interna era que parte do sentido do acrônimo é que era uma submissão feita apenas por instituições nordestinas. O N podia ser de Instituto Nordestino de Engenharia de Software também. Mas a piada de verdade mesmo era: a gente estava submetendo um projeto só com nordestinos para o CNPq, será que isso vai passar, não vai passar? E aí, se não passasse, a gente podia dizer que a Inês era morta, né? Essa era a parte da piada, mas passou, né? Então a gente tem aqui na UFPE, ela é o quartel-general, né? Ou é a sede de um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, no nosso caso, de engenharia de software. Na época começou com o Silvio lá em 2008, em 2016 teve uma segunda chamada, a gente foi também aprovado, 2015 eu acho, na verdade. Acho que é isso, 2015. E aí agora Augusto Sampaio é o coordenador, e desde lá do primeiro eu estou como coordenador executivo, que tomei um pouco à frente na época da elaboração da proposta, aí Silvio me nomeou coordenador executivo, assim eu fiquei. E assim, o Inês, ele na verdade, a gente organiza ele internamente como um conjunto de subprojetos. Então a gente tem quase 20 subprojetos, então, que vão desde subprojetos que trabalham na parte com robótica, com drones, né, com estudos empíricos, que é o meu caso. Então é um projeto até que ajuda internamente outros projetos a fazer avaliações e apoiar estudos empíricos de forma geral, experimentos, né? Projetos que lidam com questões mais fundamentais, né, da engenharia de software, como com desenvolvimento, apoio ao desenvolvimento. E a gente tem um foco nessa segunda edição aí em cidades inteligentes, né? Então, parte desses projetos essas pesquisas que a gente falou antes, estão dentro do Inês, estão no contexto do Inês, como eu comentei, né? E as atividades que eu faço lá tem a ver muito tem uma parte de administração, de fato, né? Apoiar a coordenação do projeto, apoiar Augusto, né? E os coordenadores dos subprojetos, sempre estão tirando dúvidas, então apoiar a parte financeira também, mas também de captar oportunidades para o Instituto. Então, a gente recentemente, se você for na página do Sim ou nas redes, você vai achar, recentemente, a semana passada, foi lançado formalmente um laboratório aberto para aplicações 5G, que é um projeto do Ministério da Indústria e Comércio, que foi captado pelo Inês porque eles queriam já que uma rede de instituições rodasse esse projeto. Então, é um projeto que tem, além da UFPE, né, a sede do Inês, tem a UFC, a UFBA e a UFRN, e a gente toca esse projeto que é mais voltado para software, então, apesar de ser 5G, mas é aplicações 5G, que é um laboratório aberto para você testar aplicações em 5G. Então, bem interessante. Então, tá aí um impacto do Inês, né, que a gente conseguiu criar. Muito bom. E você foi diretor do Instituto Senai de Inovação para Tecnologias da Informação e Comunicação, de 2013 a 2020, e atuou de 2018 a 2020 como líder da Aliança de Mercado Indústria Mais Avançada e Mais A do Senai. Como surgiu esta oportunidade e como foi sua experiência? Isso aí é mais um impacto do Inês, na verdade, né? Emenda bem a pergunta. Lá o EasyTICS, como a gente chama, né, que é o Instituto Senai de Inovação para Tecnologias da Informação e Comunicação, a sigla é EasyTICS, ele surgiu a partir da iniciativa do Senai e da CNI, né? O Senai cuida da indústria, muita gente confunde Senai com Senac, né? Então o I de Senai, eu sempre lembrava assim, as pessoas, o I de Senai é a indústria. Então é um serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial. E aí o Senai vai fazer 70 anos, na verdade, aqui em Pernambuco. E ele é criado para apoiar a indústria, inicialmente com treinamento, né, nas primeiras décadas lá, basicamente treinamento, ou seja, se uma indústria vem se estabelecer em um lugar, a primeira coisa que ele procura é o Senai para preparar a mão de obra para aquela indústria. Mas de uns anos para cá, né, aí já vão com quase 15 anos, a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, que assim, é a mãe, né, do Senai, do SESI, né, do IEL, são as três, vamos dizer assim, filhas da CNI, percebe a necessidade de investir em inovação para a indústria. E aí cria essa rede de inovação, de institutos de inovação, que o Senai que executa esse projeto, né? E por conta do Inês, que na época era Silvio que coordenava, né, foram feitos os contatos e a gente conseguiu atrair para aqui, para Recife, o Instituto de Inovação na área de TIC do Senai. Então só tem um Instituto de Inovação em cada área no Brasil, né, tem vários institutos, mais de 20 institutos no país, acho que quase 30 já. E o de TIC foi atraído para Recife por conta do ecossistema que a gente tinha e tal, e eu fui convidado para ser o diretor, participar da concepção e da operação inicial do Instituto, por ser já o coordenador executivo do Inês, né? Então, bem relacionado a isso. A experiência foi a melhor possível, foi espetacular. De novo, assim, aí foi onde mudou o meu mindset de a minha pesquisa é aplicada, para ela é aplicável, tem um potencial de aplicação, mas aplicado mesmo só quando você está conversando com a indústria, sabe que o que você está propondo como pergunta é relevante para a indústria e que o que você gerar como resultado vai ser aplicado na solução da indústria, seja interna só, de processo, eventualmente, mas idealmente a gente quer ver, fica mais interessado, né, quando é um produto que de fato a indústria vai comercializar. Então, é aquilo que eu falei da fluidez da definição de inovação. Mas foi uma experiência sensacional, inclusive, de novo, não era um instituto isolado, existe uma rede de institutos de inovação, essa foi a grande sacada, né, da CNI e do Senai, porque eles colaboravam entre si. Então, TIC, você imagina, todo e qualquer instituto praticamente precisava eventualmente de um apoio de TIC para fazer algum projeto, mas também a gente era muito incentivado a colaborar com outras instituições, com universidades, por exemplo. Daí aquele meu comentário lá no início, de que institutos de inovação podem te ajudar a se aproximar da indústria. Então, esse projeto do Senai e da CNI, ele se valia fortemente de usar o ecossistema de pesquisa, né, de ciência e tecnologia, que já existe no país, e a universidade pública é a grande massa crítica desse ecossistema. Então, se você pegar os editais que saem até hoje no Senai de incentivo à inovação, né? Então, o Senai separava lá um recurso para as empresas fazerem projetos de inovação com os institutos, conhecerem os institutos, tinha um pouco de contrapartida também, e o próprio edital incentivava, dava uma pontuação extra se o seu projeto tivesse uma universidade envolvida, por exemplo. Então, é uma maneira de você fomentar, né, estimular esse tipo de contato, esse tipo de trabalho em rede, não só na rede interna dos institutos, mas na rede mais ampla do ecossistema de ciência e tecnologia. A gente se colocar, se conhecer, criar confiança, lembra disso também, né? E que, de certa forma, a gente também ajudava a universidade a chegar perto da indústria, a ter problemas de pesquisa mais relevantes, porque iam atender aquela indústria. Então, eu acho que essa experiência foi única na minha vida, sem dúvida nenhuma, e é um projeto, assim, realmente de deixar orgulhoso qualquer pessoa que participe dele. O projeto está aí, sendo tocado a pleno vapor, né? Está muito maior hoje em dia, e realmente, eu fico muito feliz de ter participado desse momento aí. Legal. Eu lembrei que também essa questão do Senai, que eu acho que você foi lá no Congresso Brasileiro de Software em 2017 em Fortaleza. Eu acho que foi você que tocou a trilha da indústria, não tenho certeza, não achei aqui, mas você estava participando bem ativamente, né? Sim. E aí eu quero encaixar uma pergunta aqui, que é assim, primeiro eu vou fazer um convite, né, para o pessoal que está nos escutando, que seja da indústria. Existe essa chamada trilha da indústria, o nosso CBSoft, né, o Congresso Brasileiro de Software, vai acontecer esse ano em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e é relativamente simples submeter alguma coisa lá. A submissão da proposta vai até 12 de maio, só precisa de uma folha de rosto, um resumo de até 4 páginas, então convido todo mundo que está aí na indústria a submeter. Mas a minha pergunta é em relação assim, a essa trilha da indústria. Claro, agora a gente teve a pandemia, atrapalhou um pouco, mas historicamente, pelo menos nessa edição de 2017, eu não posso falar historicamente, porque eu acho que o meu primeiro CBSoft foi esse de Fortaleza, meu primeiro e único presencial. Os outros foram online.
tem pouca participação de gente da indústria na trilha da indústria, né? Em geral, as pessoas da indústria que participam da trilha da indústria são mestrandos, doutorandos. O que é que dá para ser feito para que essa trilha da indústria atraia mais gente da indústria, mesmo que não tenha uma ligação direta com universidades? Excelente pergunta, Adolfo. Na verdade, até o comentário aí é o seguinte, ou seja, a própria academia ela cria esses dispositivos para tentar atrair a indústria, só que se você olhar um pouquinho assim, se você for olhar, analisar o histórico, a própria trilha da indústria ela se modificou, ela não acontece todo ano do mesmo jeito. Nesse ano, tem anos que, por exemplo, você assim, convida a submissão de artigos, por exemplo. Esse ano de 2017 a gente não fez isso. A gente convidou a indústria para vir para o evento. Então a gente foi lá e disse assim, trouxe o CEO da CIT, uma pessoa do Magalu, para falar dos desafios da indústria. Então, foi organizado por mim, Possível Meira, na época, né? E assim, a gente conseguiu convidar players que estão na indústria para dar palestras. Então, a trilha da indústria daquele ano foram palestras e teve uma mesa redonda também que a gente fez com pessoas de grandes indústrias, de papéis relevantes naquelas indústrias. Então, aquilo que eu falei da academia, às vezes, não estou dizendo que esse é o caso, mas em algumas edições isso pode ter sido sim o caso, de que a gente abre uma chamada e fica esperando, ou manda os e-mails aguardando a indústria vir, quando a indústria não necessariamente está interessada nisso, né? Ou se você não for lá provocá-lo, até dizer que isso acontece. Então, acho que foi uma boa levantada de bola essa que você deu aí, para que nós mesmos, eu estou me incluindo nessa comunidade, não estou apontando o dedo para ninguém, que a gente tem que apoiar, ajudar a mais ativamente ter essa participação da indústria, né? E vários eventos têm realmente uma trilha da indústria, e a gente precisa fazer uma forcinha, né? Não é só abrir a chamada para que a indústria venha, né? Então a gente tem que convidar ou de alguma forma criar o interesse neles para eles virem, né? E o que acaba que acontece é que quem faz pesquisas já com a indústria que acaba submetendo para esses trabalhos, mas estou querendo dizer que existe de fato aí um potencial de a gente usar esses eventos também para atrair a indústria, né? Certo. Agora, a pergunta é sobre esse período que você passou lá no MIT, né? Você foi pesquisador visitante do MIT Industrial Performance Center em 2020, no meio da pandemia, né? Pesquisando sobre aumento de produtividade na indústria através da digitalização. Como foi essa sua experiência recente no MIT? Como surgiu o convite? Teve alguma relação com o seu tempo no Senai, com o Inês? O que é que você fez lá? É, na verdade, não foi no meio da pandemia, não. Foi exatamente no início da pandemia. Eu consegui trabalhar presencialmente em 2 meses, mais ou menos. E aí, em março, em algum momento, todo mundo vai para casa, não vem a semana que vem, e assim ficou até o final, né? Eu passei 6 meses, na verdade, voltei em julho. Também foi uma experiência muito interessante. Ela surgiu porque o MIT, eu não sei se ainda tem, mas tinha na época um projeto com o Senai, então foi sim por conta da minha participação lá com o Senai, para estudar o desenvolvimento de ecossistemas de inovação no contexto do Brasil, né? Então, como o Senai poderia, o que é que o Senai poderia fazer, por exemplo, para estimular ainda mais o crescimento, o desenvolvimento do ecossistema de inovação no país, né? A criação de novos ecossistemas, eventualmente. E aí, na época, a diretora do Industrial Performance Center, a Elizabeth Reynolds, ela me convidou para passar um tempo lá. O projeto já estava bem no final, na verdade. Estava negociando uma continuação. Inclusive, tem um livro que foi publicado, né, como resultado desse projeto. E ela me convidou para passar um tempo lá com eles, né? E aí foi bem na época, coincidiu, de fato foi uma coincidência. Eu já tinha negociado no Senai que em 2020 eu voltaria 100% para a universidade, né? Já tinha passado lá uns 8 anos, fecharia meu ciclo por lá, o instituto estava de pé e rodando e a todo vapor. E aí acabou que foi bem a transição de eu sair do Senai e voltar 100% para a universidade, né? Foi bem interessante. E como resultado disso, lá tem um doutorado que eu oriento com o Silvio Meira, que tem uma pessoa que era da indústria, diga-se de passagem, né? Egon Daxbaster, ele trabalhou na hoje Stellantis, na época Fiat, né? E Fiat Chrysler um bom tempo. E a gente está fazendo uma pesquisa sobre essa digitalização aí na área industrial, focando, por óbvio, a parte automotiva que ele conhece muito bem. Então vai sair alguma coisa interessante também desse resultado, por conta dessa época que eu passei lá, né, lá no MIT. E a próxima pergunta muda um pouco o foco, porque você é vice-diretor do SIM, né, o Centro de Informática da UFPE, desde 2021. Como surgiu essa oportunidade? É um cargo mais administrativo?
Por que que você aceitou? Você é vice-diretor o diretor atualmente é o Paulo Borba, né, que a gente já entrevistou aqui também, foi seu orientador do doutorado. Como é que surgiu isso aí? É um cargo bem administrativo, depende de bastante, demanda bastante esforço. Eu imagino que qualquer pessoa aí consegue imaginar isso. Mas assim, a experiência que eu tive no Senai meio que me fez apreciar bastante essa parte aí de gestão, né? E da possibilidade de você causar um impacto positivo numa instituição. O Centro de Informática, obviamente, já tinha toda uma tradição, tem toda uma tradição e uma excelência, um reconhecimento, né, nacional, internacional e tal. E eu e Paulo, a gente conversando, a gente meio que disse assim, ó, vamos tentar dar os próximos saltos do Centro de Informática, né? Então a gente tinha ideias também, sempre teve, sempre conversou sobre coisas que o SIM poderia fazer, ou melhorar, ou avançar, né? Ou sobre pontos que a gente poderia atacar. E assim a gente topou concorrer, né? No Centro de Informática tem até que tem uma tradição de que não tem normalmente concorrência. A gente faz uma conversa interna antes. Então, as eleições no Centro de Informática elas não têm mais de uma chapa, por uma tradição. De novo, porque a gente se conversa muito, né? E as pessoas se confiam muito. E é isso, a gente está nessa luta aí, vai fazer 2 anos agora em julho, de fazer o SIM dar o próximo salto de excelência e relevância. A gente não deixa essas palavras separadas, né? Elas andam junto para a gente. Eu brinco que às vezes não tem concorrência porque é um cargo tão desagradável e mal remunerado que ó, apareceu alguém que quer, beleza, ninguém mais se candidata. É verdade, Adolfo. Eu estava tentando deixar um negócio mais glamuroso, mas você está completamente coberto de razão, porque, inclusive, uma das brincadeiras que a gente faz ultimamente, ao sentir o peso do cargo, né? Dizer o seguinte: ó, a gente vai tentar deixar o negócio tão bom agora que vai ter briga para querer ser diretor do SIM. A gente vai tentar. Essa é a nossa meta, talvez, né? Vamos deixar a situação mais interessante para as pessoas, que de fato é importante, né? Que as pessoas tenham interesse em participar de cargos de gestão. Então, a universidade, os departamentos, os centros, eles não vão andar sozinhos, eles não vão andar numa performance que poderiam andar se não tiver gente interessada e motivada em ajudar nisso daí, né? Eu acho que faz parte da carreira de qualquer pessoa, de alguma forma, participar e colaborar da gestão de um centro acadêmico, né, que nós todos convivemos diariamente, que tá ali a nossa carreira, tá ali a nossa vida, a gente passa mais tempo às vezes lá do que em casa, né? Verdade. Aqui dizem que quem fica, né, na chefia, nesses cargos, é aquele que não deu um passo para trás quando fez uma filinha lá, né? Ele ficou meio desatento e não deu passo para trás, então ele acabou pegando o cargo. Mas aí eu concordo com você, eu acho que é bem importante que a gente passe por todos essas funções, vamos dizer assim, na universidade, né? Porque a gente tem a pesquisa, tem a extensão, tem o ensino, mas também a gestão faz parte do trabalho do professor, né? Do docente na universidade. E aí, uma pergunta, acho que a gente sempre faz, né? Se essas tarefas administrativas acabam atrapalhando a sua produção científica, né? E se você consegue fazer tudo o que precisa fazer em 40 horas semanais, que é outro problemão, né? Acho que essa resposta é uma resposta que quase todo professor universitário pode dar, que é não, né? Então eu não sou diferente de ninguém, e a gente, muito bem, vocês eu tenho certeza que também trabalham mais de 40 horas semanais sem nenhuma dúvida, né? Eu queria fazer só um comentário ainda, Maria Cláudia, em relação ao que você falou, que é o seguinte: só para deixar claro que assim, eu acho que as pessoas que estão na carreira universitária elas deviam se programar para dar algum apoio à gestão. Mas ela pode dizer assim: eu não gosto muito dessa, eu não quero ser diretor, eu não quero ser chefe de departamento. Mas de repente a pessoa tem interesse em ser um coordenador de curso. Então, escolher uma coisa que você gosta de fazer, ou eu quero me envolver com a pesquisa, eu quero me envolver com a extensão, dá lá a sua contribuição na área que você tem mais proximidade, né? Tem mais interesse. Eu acho que essa é uma dica legal. E aí você deu a sua contribuição lá para o seu departamento, né? Mas sim, voltando à sua pergunta, é um grande desafio, mesmo sem nenhum cargo administrativo, você fazer tudo que precisa em 40 horas, eu diria, né? Então acho que é esse o começo da minha resposta. Mas que esse tempo que eu passei lá no Senai, desde o começo, eu já conversava com colegas e que já dizia, vai ser o desafio tu manter a tua pesquisa. Então, cuidado, se liga nisso e tal. E, de certa forma, eu consegui construir uma estrutura lá no grupo de pesquisa, que eu tenho, como eu já mencionei aqui, né, tem vários
tem vários ex-alunos que são doutores, que estão em instituições que não têm um programa de pós-graduação, que eles ficam no grupo de pesquisa e acabam que me ajudam a co-orientar atuais alunos de mestrado e doutorado, né? A intenção, eu sempre digo a eles, vocês, por favor, vocês não têm que trabalhar comigo, fiquem à vontade, é importante, inclusive, ter uma independência, né, no ponto de vista de pesquisa, mas enquanto ele não está associado a um programa de pós-graduação, eu ofereço a possibilidade de orientar alunos comigo lá no programa do SIM. Isso tem acontecido e isso, vamos dizer assim, me acaba me ajudando a lidar com essa questão aí da parte administrativa, né? Mas, assim, as minhas orientações não são te vira, fica com ele, orienta isso não, eu participo das reuniões, a gente tem reuniões no mínimo quinzenais com todos os alunos, alguns semanais, mas, de fato, se não fosse isso, eu diria que eu não poderia ter o número de alunos que eu tenho hoje, teria que ter bem menos alunos, então isso ajuda bastante, sem dúvida nenhuma. Que, de novo, não precisa você ter uma demanda por gestão para isso. De novo, colaborar, ter pessoas, outros pontos de vista, vai enriquecer e melhorar qualquer pesquisa que você vai fazer, né? Então, eu também incentivo muito forte isso, que isso aconteça. E é mais ou menos assim que a gente consegue manter uma atividade de pesquisa com as atividades além de aula, né, mas com essa parte de gestão, e é uma coisa bem pesada, de fato, né, e lá no Sim a gente divide bem, o vice não é um vice de passar aí na foto não, então o vice sempre trabalha bem com o diretor, divide as atividades lá, é bem pesado, de fato. Eu fiz o comentário que ia entrevistar você lá no Twitter do Fronteiras, né, o Bruno Cartacho disse assim, aí sim, a máquina de energia infinita. Eu até perguntei se ele dorme, né? Se você dormia, ele fala assim, é uma pergunta boa para fazer no podcast, né? Você consegue dormir? Não consigo. E eu consigo não trabalhar no fim de semana, na maioria deles, inclusive, coisa que não era verdade no passado. Mas, assim, a resposta para isso é equipe, entendeu? Então, se você vai fazer tudo sozinho, realmente você não faz. E eu não conseguiria fazer. Mas, além de você ter bons alunos, então, eu tenho, na verdade, inclusive, a maioria dos meus alunos é de doutorado, então isso tem uma independência maior. É esperado que eles tenham uma independência maior, né? Um aluno de doutorado do que um de mestrado, por exemplo. Você não tem, sei lá, 5 vezes mais alunos de doutorado do que de mestrado. Mas a equipe também que trabalha com você, então não só esses co-orientadores, mas mesmo na parte administrativa. Então lá no Sim a gente tem um staff de excelência, né, e muito competente que ajuda a gente a tocar o dia a dia. Então, por mais que a gente se envolva com decisões e atividades bem operacionais, a gente se envolve, é claro, mas tem uma equipe para cuidar de tudo. Então, se você não tem uma equipe, e eu sempre percebi, desde que eu era aluno, inclusive, do Centro de Informática, que isso era um diferencial lá, e que, de novo, recursos que a gente consegue atrair de projetos de cooperação ajudam você a reforçar essa equipe, porque você tem que ter uma equipe que atua e que dá suporte aos projetos de inovação, acaba que tem um efeito colateral de melhorar a sua equipe interna também do Centro de Informática, né? Prestação de serviços interna do Centro de Informática. Então, na verdade, a resposta para isso é a equipe que está trabalhando com você. E você fazer um bom uso, no bom sentido disso, né? Aproveitar da melhor forma isso daí. E agora a gente chega à pergunta que define o nosso podcast. Eu gosto sempre de lembrar que pode ser algo que você acha que vai acontecer ou que você gostaria que acontecesse na área de engenharia de software. Para você, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Essa é a pergunta, né? Eu, diferente de alguns colegas meus que adoram a futurologia, né, que responderiam de maneira ultra eloquente e de forma bem interessante, eu não tenho muito essa questão de futurologia, né? Assim, o máximo que eu consegui de futurologia foi, como eu disse, assim, perceber que um tema de pesquisa ele está sendo pouco explorado e tem um potencial, e que isso pode fazer você ter uma exposição maior na comunidade científica, né? Mas, assim, voltando para a sua pergunta, acho que hoje é inegável e é muito difícil a gente não pensar aí nos impactos dos recentes avanços da inteligência artificial, né? Em todo e qualquer tipo de pesquisa, e por que não? E com certeza na nossa área também. Vi até um post do Fronteiras no Twitter, né, chamando atenção para um podcast de tecnologia que a gente tem no Sim, né, de que Paulo Borba falou sobre o chat GPT, que bateu todos os recordes aí, nos surpreendeu, mostra o quão chamando atenção isso tá, né, e assim, teve agora recentemente nessa carta aí que foi divulgada pedindo para parar as pesquisas por enquanto nessa área, então tem muito zum, é óbvio, como em qualquer assunto tem, mas é algo que chama muito atenção, né, então eu penso que a gente tem que repensar muita coisa, na verdade, na engenharia de software, não só na pesquisa, mas inclusive no ensino,
né? Então, a gente tem um impacto aí bem mais amplo do que pesquisa, que é o ensino também, isso é uma coisa muito importante. Então, quem aqui não está com alunos que estão usando o chat GPT para responder as listas de exercício? Eu estou, e muitos. E as listas da gente de programação não é um enunciado tem parágrafos, o cara joga no chat GPT os parágrafos todos e sai a resposta bonitinha lá do programa que responde isso aí. Então, tem vários desafios, e na minha cabeça o que a gente tem que fazer é entender o que é que a IA, essas ferramentas, as ferramentas que vão sair, podem fazer vão aumentar muito a produtividade em certas coisas, e essa coisa que você aumentou a produtividade deixa de ser o foco do que você quer ensinar, talvez, ou investir mais esforço numa aula, por exemplo, para ensinar, e mesmo na pesquisa também, né? Então, acho que a próxima fronteira é como é que eu consigo elaborar, é uma coisa meio abstrata que eu vou falar aqui, tá? É uma meta-resposta. Para mim, o desafio é conseguir elaborar uma questão de pesquisa que seja relevante no futuro próximo aí, frente a esses avanços que a gente tem aí da IA. A gente falou aqui de revisão sistemática, já tem aí alguns prompts que pedem para o chat GPT, por exemplo, fazer a revisão sistemática para você. Tá entendendo? Então, assim, a gente vai ter que rever isso em algum momento, potencialmente. Eu não estou dizendo que isso está sendo bem feito ainda. Tem muita coisa mal feita em termos de resposta do chat GPT, mas não dá para negar que isso é questão de tempo, de ficar muito bem feito, né? Acho que qualquer pesquisador, mesmo que não de IA, que é o meu caso, eu não sou de IA, percebe e não pode não esperar por isso. Seria inocência e dar um tiro no pé, não esperar e não se preparar para isso, né? Falando disso, então, a gente tem que pensar que, de novo, não estou preferindo falar de termos de pesquisa, né? A próxima fronteira é como pensar em termos de pesquisa que sejam atraentes. Para mim é isso. Esse vai ser o grande desafio da gente enquanto pesquisador, né? Como propor um projeto de pesquisa que o chat GPT não vai resolver para você, simplificadamente e rasteiramente, resumindo, né? Então, talvez com isso eu possa dizer o seguinte: tem temas que hoje a relação custo-benefício é ruim e não são abordados, porque eles não são tão relevantes assim, e com essas novas evoluções eles podem passar a ser mais atrativos. Então a gente fala muito que, sei lá, por exemplo, eu quase fui para essa área, mas também não pesquiso nessa área, métodos formais. Ninguém usa métodos formais, é um mito, né? Usa sim, mas em certos casos onde há uma obrigação, uma necessidade, tem que ter um maior cuidado com a corretura, esse tipo de coisa. Pode ser que esse tipo de coisa passe a ser mais atrativo. Não sei se é o caso, mas a minha intuição diz que vai ser um pouco por aí, né? Então, que coisas hoje são muito caras passarão a ser mais bem suportadas por essas ferramentas e vão deixar de ser menos complicadas ou menos caras ou demandar um pouco menos de esforço, e isso possa passar, no final das contas, a entregar produtos melhores para a gente, de forma geral, né? Com um custo menor, inclusive, né? Então, eu acho que meu resumo da obra seria por aí. Muito bom, muito obrigado por seu tempo aqui para o Fronteiras de Engenharia de Software. Eu, em nome de toda a equipe, agradeço a sua presença aqui e eu passo a palavra para você para dar seus comentários finais para a nossa audiência. Obrigado novamente, então, Adolfo e Maria Cláudia. Quero também aproveitar para dar os parabéns para vocês, pelo Fronteiras, né? É muito, muito relevante. Então, do jeito que eu falei lá, de você apoiar a sua instituição com gestão, é muito relevante para a nossa comunidade ter um esforço de vocês, de toda a equipe, né? E aí eu cumprimentando vocês, quando estou cumprimentando a equipe toda, na verdade, eu sei que tem mais gente que apoia e ajuda, né, a causa. Então, isso acho que é bem relevante para a gente. Eu espero que vocês continuem aí, terem fôlego e motivação para continuar por um bom tempo a cuidar do Fronteiras. Obrigado novamente, uma honra estar aqui. Assim chegamos ao fim de mais um episódio e agradecemos a todos os nossos e as nossas ouvintes e até o próximo episódio do Fronteiras da Engenharia de Software.